Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Quarto livro da Bíblia, Números capítulo 11. Como é maravilhoso, meus irmãos, estarmos reunidos no santo dia do Senhor mais uma vez para adorá-lo. Ainda mais quando nós vemos tão claramente a providência do Senhor Deus atuando em cada elemento de culto, em cada parte, mostrando a unidade que há na própria liturgia, onde Deus fala e o seu povo responde. Agora, onde ouviremos, como disse o nosso pastor, a palavra sendo pregada, tudo conectado, tudo que é lido, cantado e pregado também em unidade. Números capítulo 11. Do versículo 1 ao versículo de número 9, diz o Senhor nosso Deus: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, nós rogamos a Ti a bênção do Senhor sobre a proclamação do Teu Evangelho. Que o Senhor venha ser propício a nós essa manhã, como já tem sido, mas agora mais especialmente na pregação da palavra. Que o Teu povo aqui reunido possa ser alimentado com este maná e venha a considerá-lo não como vil, ó Deus, mas como o bem mais precioso que existe. Ó Deus, nos livra da murmuração e nos faz entender e crer que Tu és suficiente em nossas vidas. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual é o seu grau de satisfação? Qual é a quantidade de quanto você está satisfeito? Ou colocando melhor, você está satisfeito? Você é uma pessoa satisfeita? Essa é uma pergunta que nós temos que responder, lidar com ela desde pequenos, não é verdade? Desde crianças. Quando, por exemplo, nós ainda em tenridade, nossa mãe nos pergunta se a comida que ela fez está agradável, está satisfatória, se nós gostamos do que ela fez. Ou com relação, por exemplo, a uma mudança, quando acontece de casa, você vai para uma outra vizinhança e de alguma forma seus pais podem ali lhe perguntar se você ficou satisfeito com aquilo, com as novas amizades, no novo colégio. Essa pergunta relacionada à nossa satisfação, o grau de nossa satisfação, desde pequeno a gente tem que ouvi-la e de certa forma respondê-la. Quando crescemos, nós homens, também as nossas esposas costumam perguntar isso, não é verdade? Quando sua esposa, melhor dizendo, cozinha, faz aquela comida caprichada e pergunta a você: você está satisfeito? Você ficou satisfeito com o que eu fiz?
E aí a sua resposta tem que ser bastante cuidadosa, pensar muito bem, porque dependendo do que você responder, talvez você não consiga comer. Mas o fato é, do mesmo jeito acontece o contrário. As nossas esposas também querem ser satisfeitas em todas as áreas, e se você é um marido diligente, você também se preocupa em satisfazê-la. Isso ocorre, irmãos, seja mais novos ou mais velhos, sempre lidamos com essa pergunta do grau de satisfação. Quando você vai a um restaurante, por exemplo, é uma outra situação também como essa, pergunta se você ficou satisfeito com o atendimento, com a comida e assim por diante. Contudo, a pergunta que eu faço aqui, qual é o seu grau de satisfação, ou você está satisfeito, ela é mais específica. Ela se refere ao principal quanto àquilo que você deveria estar satisfeito. A pergunta se refere a você, ou melhor, qual é o seu grau de satisfação com relação a Deus? Qual é o seu grau de satisfação com Cristo? Você é alguém satisfeito com Deus? Você está satisfeito com Cristo? A resposta a essa pergunta, meus irmãos, ela dependerá do como você enxerga isso, ou melhor, como é que se você de fato o tem como suficiente em sua vida. Se você não crê na suficiência de Cristo na sua vida, se você não vive em conformidade com essa verdade, a sua resposta com certeza será insatisfação. Você não tem satisfação plena, verdadeira em Deus. Então vai depender disso. Esse texto nessa manhã, de Números 11, do 1 ao 9, nos mostra justamente essa verdade. Somente a suficiência em Yahvé pode nos dar verdadeiro contentamento e nos livrar da murmuração. Somente a suficiência em Yahvé, no Deus da aliança, pode nos dar verdadeiro contentamento e nos livrar da murmuração. Veremos isso em 2 pontos. Do versículo 1 ao versículo 3, nós veremos que Yahvé responde com ira ao descontentamento do povo, do versículo 1 ao versículo 3. E do versículo 4 ao versículo 9, nós veremos que Yahvé responde com a sua suficiência o descontentamento do povo. Responde com ira e responde com a sua suficiência ao descontentamento do povo. Volte seus olhos ao versículo número 1. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Quando você lê esse texto aqui, se você não se atentar para os seus detalhes, o seu contexto, é claro que isso se refere a qualquer perícope, mas algumas mais especialmente do que outras, pode passar desapercebido o quão grave, o quão vil é o que está acontecendo aqui. Você olha para cá e imagina, mas qual é o problema com essa queixa aqui, que eles estão levando aqui, estão suscitando entre eles? Não é verdade que nós vemos queixas nos salmistas? Muitos dos salmos, eles falam com Deus se queixando diante do Senhor. Então qual é o problema aqui? O povo se queixar também? Ora, não havia nenhum motivo plausível para essa queixa entre o povo, nada. Se você ler depois com calma o contexto maior, os capítulos 9 e 10 de Números, você verá que Deus estava constantemente cuidando daquele povo. E você conhece a história da revelação aqui do período Pentateuco. Você sabe o que foi que Deus já tinha feito com este povo. Ele os tinha libertado do Egito, tirado do jugo de Faraó, com mão poderosa, enviando aquelas 10 pragas, tendo aquele sinal maravilhoso no final, no último, já ali depois da libertação, por meio do Mar Vermelho, e ele estava agora conduzindo esse povo pelo deserto. De forma mais específica, aqui se refere ao período já depois de um ano de todos aqueles feitos, então não tinha muito tempo. Se atente aos detalhes.
muitos sinais, prodígios e maravilhas entre o povo, a graça de Deus sendo manifesta na libertação do povo. Não havia muito tempo que eles já tinham experimentado aquilo, então nós estamos falando da mesma geração ainda, que havia experimentado tantas benesses do Senhor Deus, e mesmo assim, eles ousam se queixar entre eles, mesmo com todas aquelas maravilhas do Senhor. O final do capítulo 10 ainda ressalta acerca da nuvem que os conduzia no deserto. Você sabe que a nuvem, ela tanto ali traria a eles proteção, como também os guiaria por todo o deserto. Então eram bênçãos em cima de bênçãos, libertação, provisão, todo o cuidado do Senhor, e ainda assim esse povo se queixa. Mas talvez você se pergunte ainda, mas eu não consigo entender por que isso foi algo mal, por que isso foi algo ruim, se nós podemos sim nos queixar diante de Deus. No versículo 1 aqui do capítulo 11, em nossa tradução, a palavra não aparece aqui, pelo menos nessa tradução, nós não temos a palavra traduzida. Mas no original hebraico, nós temos a menção à palavra ra, que significa mal, ruim. Isto é, a ideia seria essa: queixou-se o povo e era mal aos ouvidos do Senhor. É essa a ideia aqui, o que Moisés está dizendo. Moisés está falando que o povo se queixou e isso era mal aos ouvidos do Senhor. Foi algo ruim para ele. Então, dentro do texto, Moisés já está afirmando que aquela queixa era uma queixa pecaminosa, não era uma queixa legítima. Não se tratava de uma queixa semelhante à dos salmistas, da mesma natureza, pelo contrário, era diferente, era uma queixa ilegítima. A ideia aqui da queixa, no seu original, é de murmuração. É isso que o povo está fazendo. Eles não estão se apresentando diante de Deus para que Ele pleiteie a sua causa humildemente, rogando por isso, não. Eles estão murmurando contra o Senhor. Você pode ver um contraste disso no Salmo 142, por exemplo. Escute, diz o Salmo 142: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O que o povo fez em Números capítulo 11 é justamente o contrário do que acabamos de ouvir desse salmo. Eles não foram ao Senhor humildemente, em oração com temor e tremor, rogando-lhe pelo seu favor. Eles na verdade estão murmurando contra o Senhor. Não é uma queixa apresentada diante de Deus para que Deus julgue a favor deles, mas é uma queixa contra Deus. Eles estão contra o Senhor aqui. É uma insatisfação com a providência divina, pela forma como Ele os tem guiado. Mesmo depois daquela libertação, mesmo depois de toda a provisão do Senhor, eles ousam murmurar contra Deus. Do que você tem se queixado? Quais são as tuas reclamações? Ou melhor, qual é a causa delas? Você age como esse povo? Tem se queixado da condição em que Deus lhe colocou? Nesse exato momento da sua vida, as circunstâncias que você vivencia, seja em qual for a área, você tem se queixado disso? No sentido em que o povo se queixa aqui, pecaminoso, murmurador, reclamando da providência de Deus. Você sabe qual é a razão de tantas queixas? É porque nós esquecemos de Yahvé e do que Ele fez. Esquecemos seu caráter, dos seus atributos, de suas obras, de sua fidelidade pactual.
Meus irmãos, isso é uma demonstração de incredulidade. Quando diante de circunstâncias adversas, e olha que essa daqui não era nada adverso, não era nada tão complicado assim, como veremos daqui a pouco. Mas mesmo diante de circunstâncias demais, grandemente adversas, nós não temos motivos para murmurarmos contra o nosso Deus. Não temos. Quando fazemos isso, é um sinal de nossa incredulidade. Deus já tem cuidado de nós, Deus já tem demonstrado sua graça sobre nós, sobre nossa casa, e ainda assim ousamos nos queixar dele. No livro de Lamentações, de Jeremias, no capítulo 3, versículo 39, o profeta diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A mesma palavra que Moisés usa lá em Números capítulo 11 é a mesma que Jeremias usa em Lamentações sobre a queixa, essa murmuração. Sabe qual é a razão, a raiz da nossa murmuração, nossa queixa ilegítima? Pecado. O pecado. Olhe para trás. Veja o que Deus já fez, como Ele cuidou de você desde a sua concepção e o tem feito até hoje. Lembre-se da cruz, lembre-se do que Cristo fez por você. O Deus que tem poder para salvar é o mesmo que tem poder para sustentar. Se Deus pode o maior, meus irmãos, pode o menor. Se Deus foi poderoso para libertar aquele povo com mão forte do Egito, Ele tinha também poder para sustentá-los durante a sua peregrinação. E assim o é com nossas vidas. Se nós já experimentamos a salvação de Deus, já fomos convertidos a Cristo, o que era mais difícil a nós já foi feito, quanto mais o restante. Como podemos duvidar ainda e se queixar de Deus, se Ele já demonstrou e tem demonstrado tanta misericórdia para conosco? Agora veja, em segundo lugar, ainda nesse primeiro ponto, que a queixa do povo, ela atrai a ira de Yahvé. Aqui, como eu já li nos versículos 1 e 2, Deus suscita, Deus levanta-se irado depois de ouvir aquela murmuração do povo, com sua santa indignação. Agora, há quem olhe para um texto como esse aqui do Antigo Testamento e tenha dificuldades. Por essas dificuldades, eles tentam abrandar a força do texto de alguma forma. Há quem diga que essa era a maneira de Deus se relacionar no Antigo Testamento. Por lidar com um povo de dura cerviz e ignorante, era necessário que Ele usasse esse tipo de pedagogia. Logo, eles resumem aqui esse texto a atitudes como essa de Deus aqui, irado, a meros fatores culturais e contextuais daquele período, como as manifestações da ira de Deus em consumir o povo, ou parte do povo, melhor dizendo, com fogo. Há quem vá mais longe e diga: o Deus do Antigo Testamento é um Deus, o Deus do Novo Testamento é outro Deus. Isso é blasfêmia. O mesmo Deus revelado no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Senhor é o Deus de justiça, o Deus justo que se ira contra o pecado, e Ele zela pelo seu nome. E aqui a sua ira, a sua justiça se manifesta através do fogo consumidor. Estão murmurando contra Ele, tratando-o como injusto, como não suficiente na vida deles, e Ele em santidade, na sua perfeita santidade, plena santidade, se ira contra esse pecado. Sim, essa é a razão, irmãos. Qualquer pecado é passível de sofrer a ira de Deus. E ainda mais um pecado como esse, de completa ingratidão e repúdio a Ele. Essa é a razão da ira do Senhor Deus se levantar, principal. Mas há comentaristas que também dizem que, além disso, tem um fator que agrega a essa manifestação de ira de Deus aqui mais firme contra eles, porque eles já haviam recebido também a revelação especial, os 10 mandamentos.
Uma vez que o povo já havia recebido o decálogo, ali tendo aquela revelação escrita em tábuas de pedra, eles tinham uma iluminação maior, o que por consequência traz uma maior responsabilidade. Colocando em outras palavras, aqueles que pecam contra Deus de forma ignorante, estão pecando contra Deus e sofrem consequências por isso. Mas aqueles que pecam contra Deus com maior conhecimento, não por ignorância, mas deliberadamente, terão maior juízo. Então Deus, de forma justa aqui, porque o seu caráter santo, a sua justiça deve se manifestar contra o pecado, Ele se ira, mas também pelo fato de que aquele povo já não era ignorante, já conhecia mais da sua revelação, já havia sido mais iluminado, portanto, deveriam andar em conformidade com essa revelação. Eles sabiam o 10º mandamento, então não deveria existir esse tipo de murmuração entre eles. Yahvé é o grande juiz e não deixará impune o pecado, pois todo pecado merece punição, e não é diferente com o pecado da murmuração. Eu pergunto a você, sua vida é marcada por esse pecado? Você vive murmurando? Você é alguém que, por muito pouco, talvez menos do que o povo se queixou aqui, já se queixa contra Deus? Saiba nessa manhã que a murmuração atrai a ira de Deus sobre você e sobre a sua casa. Por vezes a gente não entende o porquê de enfrentarmos certas provações. Todavia, muitas delas são oriundas de nossos pecados, dentre eles a murmuração. A ira de Deus sobre nós, sobre o nosso lar, nós sofrendo consequências dos nossos pecados, e a gente não se atenta para isso. E aí é que mais e mais murmuramos contra Ele. O fogo está aqui caindo nas extremidades do arraial, assim como acontece conosco muitas vezes, prestes a nos consumir, e continuamos obstinados contra Deus, queixando-nos sem uma causa legítima, e pior, imputando culpa a Deus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele usa o exemplo de Israel e fala, dá tantos exemplos ali daquele povo, um deles é justamente esse, que o pecado da murmuração do povo na antiga aliança atraiu a ira de Deus contra eles. Paulo está falando isso, escrevendo o Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 10, e ele diz que nós não devemos pecar à semelhança dos nossos pais, para que isso não aconteça conosco, em nossa caminhada cristã. Como é que alguém pode afirmar que há alguma diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Novo Testamento? A murmuração que atraía o juízo de Yahvé no Antigo Testamento, continua atraindo a sua ira no Novo Testamento. E ai de nós se perseverarmos em nossa murmuração, em nossas queixas, em nossas rebeldias, e não nos arrependermos diante de Deus. Ai de nós, se não fizermos isso. Mas em terceiro lugar, ainda com relação a esse primeiro ponto, versículo 2, nós temos, depois da queixa do povo e da manifestação da ira de Yahvé, a intercessão do mediador. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Moisés foi levantado por Deus, não apenas para ser um libertador, como ouvimos hoje na primeira parte da liturgia relacionada à leitura do Antigo Testamento. Ele foi um libertador sim do povo, um líder para guiar o povo, a terra prometida, apesar de não ter entrado lá, mas também ele deveria servir como mediador do pacto. Moisés era um instrumento de Deus para levar a sua revelação ao povo. Deus falando por meio de Moisés, mediadamente. E ao mesmo tempo, Moisés representava o povo diante de Deus.
Então Deus falava com o povo por meio de Moisés, e o povo falava a Deus através também de Moisés, o mediador do pacto mosaico. Seu propósito principal aqui de Moisés, na sua vida, era servir como um tipo de Cristo. E é justamente o que ele está fazendo aqui, intercedendo junto a Deus, pelo povo, para que a sua ira não os consuma inteiramente. E você percebe que nesse relato aqui do versículo 2, nós já temos, ou melhor, nós temos mais uma manifestação da bondosa e doce, maravilhosa providência de Deus. Além de tudo que Deus já tinha feito por eles, o próprio fato de existir um mediador ali entre eles, também é uma atitude da providência de Deus. Porque imagine aqui a cena. O povo se queixa, murmura contra Deus. E aí o Senhor começa a mandar fogo sobre eles, no caso aqui sobre as extremidades do arraial. Imagine essa cena e agora pense, se não houvesse um mediador, se não houvesse Moisés, se não tivesse alguém que eles pudessem clamar, pedir para interceder junto a Deus, o que seria deles? Eles teriam sido consumidos de todo. Isso teria acontecido? Então o próprio fato de existir Moisés aqui como mediador do pacto é mais um sinal, é mais uma demonstração da providência de Deus em cuidar do seu povo. Quando olhamos aqui para o versículo 2 e vemos esse cuidado de Deus com o seu povo na antiga aliança, levantando Moisés entre eles, isso já deveria mexer com o seu coração, já deveria fortalecer ainda mais a sua fé, vendo que o seu Deus cuidou dos nossos pais desde o início. Agora imagine, agora reflita sobre isso. Muito maior é aquele para quem Moisés apontava. Hebreus, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 6 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. O autor aos Hebreus está falando de maneira clara: Cristo é maior do que Moisés. Ele é o sumo sacerdote por excelência. O que Moisés fez na antiga aliança era um tipo dele. E se isso já deve trazer essa alegria a nós, essa tranquilidade aos nossos corações e acabar com a murmuração, quanto mais o fato de sabermos que Cristo já veio e que agora, como sumo sacerdote, está intercedendo por nós, nesse exato momento. O breve catecismo de Westminster diz o seguinte, na sua pergunta 25: como Cristo exerce as funções de sacerdote? A resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote, tendo oferecido a si mesmo, de uma vez por todas, em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus, e fazendo contínua intercessão por nós. O puritano Thomas Watson, ele tem um comentário do breve catecismo, e ele comenta essa seção aqui, com muitos detalhes, como muito particular, peculiar aos puritanos, com riqueza de detalhes. E eu queria citar aqui pelo menos algumas verdades que ele extrai dessa pergunta e resposta do catecismo acerca do sumo sacerdote Cristo. Primeiro ele levanta a questão: quais são as qualificações de nosso intercessor? Quais são as qualificações do seu sumo sacerdote? Cristo. Primeira, o nosso intercessor é santo. E aqui o contraste com Moisés é nítido, e com todos os outros sacerdotes da antiga aliança, porque por mais que aqueles homens buscassem a santificação, o sentido aqui de santidade, de algo perfeito, pleno, diferentemente do que aqueles homens eram, porque eles eram pecadores,
Cristo, o nosso sumo sacerdote, é perfeitamente santo, superior aos demais. O nosso intercessor, ele é fiel. Ele usa até a figura do advogado. Quando alguém contrata um advogado, ele não tem certeza se o advogado ficará com a sua causa até o final. Pode ser que ele largue no meio do caminho, pode ser que ele receba algum suborno. O nosso advogado é fiel à nossa causa e não abandona. Terceiro, o nosso intercessor nunca morre. Diferentemente de todos os sacerdotes, inclusive Moisés, que experimentaram a morte e permaneceram mortos, o nosso intercessor morreu e ressuscitou. E permanece vivo, agora, nesse exato momento. Além disso, ele diz: o que Cristo faz na obra de intercessão? Primeiro, Cristo apresenta o mérito de seu sangue ao Pai. Olha também o contraste, observe o contraste entre Cristo e os demais sacerdotes que deveriam oferecer a Deus os animais. O sangue de animais era oferecido a Deus. No caso, o nosso sacerdote não. Ele mesmo é o sacerdote e é o sacrifício. Ele oferece a si mesmo o seu sangue ao Pai. Segundo, Cristo responde a todas as acusações levantadas contra o eleito. Não tem uma acusação que o adversário, que o diabo faça contra você que está em Cristo, que não seja respondida pelo teu intercessor. Nenhuma acusação passa batido. Terceiro, Cristo com sua intercessão pede absolvição. E essa absolvição é garantida, pois a sua justiça é perfeita e garantiu, pelos seus méritos, o perdão de pecados. E uma última questão que ele levanta: de que maneira Cristo intercede? Cristo intercede por nós gratuitamente, diferente de um advogado que se você for pagar, normalmente os honorários são bem caros, ainda mais dependendo da causa que você estiver pleiteando. Cristo intercede por nós gratuitamente, não cobra absolutamente nada para defender a tua causa. Cristo intercede por nós com muita afeição. Há uma relação aqui não meramente profissional, mas amorosa, de compaixão, de se colocar no seu lugar, literalmente. Em último, Cristo intercede por nós eficazmente. Sabe o que significa? Que toda oração de Jesus ao Pai, toda intercessão do Filho ao Pai, por nós, é atendida, é eficaz. Toda é eficaz. Que sumo sacerdote, irmãos. Que sumo sacerdote Deus providenciou para nós. Maior do que Moisés e maior do que todos os demais. Esse é o nosso sumo sacerdote. Eis a razão, ó crente, de você não experimentar o juízo eterno de Deus. Cristo tanto pagou a sua dívida, quanto Ele continua intercedendo por você. Você vem todo Shabat aqui a esta igreja para cultuar ao Senhor. E se você vem e em algum momento passa pela sua cabeça, por um milésimo de segundo sequer, que o teu culto é aceito por Deus por causa de algum mérito que você tenha, se arrependa disso. Porque por mais que a liturgia esteja de acordo com o princípio regulador do culto, por mais que você zele em adorar a Deus em santidade e tente guardar o seu dia, a tua obediência e a minha não passa de uma obediência débil. Ela não é suficiente, ela não é satisfatória, ela não agradará a Deus por si só. A não ser que você faça isso, adore a Deus, apresente a sua vida em obediência a Ele em Cristo, através do sumo sacerdote. O culto da igreja presbiteriana Betel e de qualquer igreja só é aceito, só chega aos céus por causa do sumo sacerdote. É Ele quem faz intercessão por todos nós. Os teus pecados,
inclusive a tua murmuração, não te levarão ao inferno por causa do teu sumo sacerdote. Nesse exato momento agora, talvez hoje pela manhã você tenha murmurado já contra Deus. Essa semana que passou, já tenha murmurado contra Deus. A todo instante e eficazmente, o teu sumo sacerdote tem intercedido por ti, para que o fogo da ira de Yahvé não caia sobre ti. O fogo não caiu nas extremidades, para que você pudesse ser livre. O fogo caiu sobre a cruz do Calvário. A ira do Pai consumiu o Filho, para que nós não fôssemos consumidos por causa dos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. A glória seja dada a Yahvé, porque providencia o mediador para nós, infinitamente superior. Mas além de responder com ira, e nessa ira manifestar a sua graça como mediador, em segundo lugar nós vemos que Yahvé, ele apresenta a sua suficiência na vida do povo, como resposta ao seu descontentamento. Versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. A primeira coisa que nós devemos perguntar logo de cara a esse texto é: quem é esse populacho? A quem Moisés se refere aqui? Volte um pouco a sua Bíblia para Êxodo capítulo 12, versículo 38, e ali nós temos a resposta. Êxodo capítulo 12, versículo 38. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Quando o povo foi liberto lá no Êxodo, tirado do Egito, um misto de gente, isto é, não israelitas, acompanharam o povo de Israel para a sua peregrinação. Então o populacho aqui, descrito por Moisés, é o mesmo misto de gente. Um povo que não deveria ter seguido juntamente com eles, mas que, por ter visto aqueles grandes feitos no meio da terra do Egito, e ter ouvido falar nas promessas pactuais, gloriosas promessas pactuais do Deus da aliança ao seu povo, dentre elas uma terra prometida que mana leite e mel, eles pensaram: ora, se o Deus de Israel fez tudo isso com a nação mais poderosa da terra, humilhou, subjugou, e agora está libertando-os da escravidão, e promete levá-los a uma terra maravilhosa, que mana leite e mel, vamos segui-los, vamos acompanhá-los, nós também queremos desfrutar dessas benesses. Então eles seguem caminho com Israel. Contudo, irmãos, nós vemos aqui nessa narrativa que eles não passavam de intrusos oportunistas. E assim que tiveram oportunidade, como diz o texto, manifestaram os seus reais desejos, que estavam no mais recôndito dos seus corações. A expressão aqui no original, com relação a desejo, é um desejo ardente. Eles manifestaram um desejo ardente, profundo, pelas comidas do Egito. E esse mesmo populacho influenciou a igreja da antiga aliança. Eles que não deveriam estar entre eles, entre o povo, influenciaram o povo a pecarem contra Yahvé. Se no começo do capítulo 11, nós não temos uma descrição detalhada de Moisés sobre que queixa o povo está fazendo entre eles, aqui no versículo 4 em diante, nós temos uma queixa específica. A murmuração, ela é bem clara. O motivo é o cardápio. O que Deus tem nos dado para comer. O texto no versículo 4 ainda diz que o povo chora. Eles estão pranteando, estão
clamando, estão muito, profundamente tristes. Por quê? Qual é a razão? Porque eles não queriam comer apenas maná, queriam comer outra coisa no lugar do maná. Você está conseguindo entender isso? A razão para várias famílias em suas tendas estarem chorando de maneira terrível é porque o maná não era suficiente, eles queriam comer outra coisa. E por isso murmuravam contra Deus, dando ouvidos ao populacho. E aqui nós temos atitudes terríveis que o povo comete. Primeira delas, eles se lembram da escravidão com saudosismo. Eles lembram do Egito, e não fazia muito tempo, como eu falei, mais ou menos 1 ano que eles tinham saído, e têm saudades do Egito. Depois de tantos anos escravos, séculos de escravidão, e Deus cumprir as suas promessas e continuar cumprindo, eles olham para trás, irmãos, e sentem saudades do Egito. Em segundo, eles distorcem a realidade. Como assim? Quando eles lembram do Egito, eles afirmam 2 coisas aqui. Primeiro, que eles comiam de graça. Isso é mentira. Como é que um escravo come de graça? É claro que um escravo não come de graça, irmãos. Qual é a razão de um senhor dar comida para o seu escravo? Para que ele permaneça vivo e continue trabalhando e produzindo para o seu reino, para a sua glória, para edificar as suas cidades, fazer as suas coisas. Então não era misericórdia de Faraó. Faraó dava comida para poder mantê-los de pé e continuar trabalhando como escravos. Então não era de graça, era muito custoso, custava a liberdade deles, custava principalmente adorar e servir ao Deus único e verdadeiro. Mas eles têm saudades disso e distorcem a realidade. E nessa distorção da realidade, eles consideram as comidas egípcias melhores do que o maná. Outra distorção. Vocês estão vendo o que eles estão dizendo aqui? Alhos, cebolas. Saudades dessas comidas, como se fossem melhores do que o maná. Terceiro, com essa atitude, o povo está rejeitando abertamente a provisão do Senhor por causa do pecado da cobiça. Por causa do pecado da cobiça, eles estão rejeitando abertamente a provisão do Senhor. Eles estão dizendo: nós preferimos a provisão do Egito, nós preferimos as comidas, o período do Egito, que vemos lá, não o que o Senhor Deus tem feito por nós, não o que o Senhor Deus tem nos dado. É uma rejeição aberta a Deus por causa da cobiça. E a palavra que aparece aqui no versículo 5, acerca, no contexto aqui que aparece com relação ao desejo deles, é a mesma palavra que vai aparecer lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo de número 21. Versículo 4, que aparece aqui, né? Desejo, a ideia de cobiçar. Essa mesma palavra que aparece no versículo 4, aparece em Deuteronômio capítulo 5, versículo 21. Quando Moisés diz, Deus por meio de Moisés: não desejarás a casa do teu próximo. No capítulo 5, nós temos a repetição da lei lá em Deuteronômio. Os 10 mandamentos são repetidos. E a mesma palavra que se refere lá à cobiça aparece aqui também em Números 11. Sim, meus irmãos, é justamente o que eles estão fazendo aqui. O pecado da murmuração é a quebra do 10º mandamento. O nosso Catecismo Maior de Westminster, ele diz assim na sua pergunta 147: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Resposta: os deveres exigidos no 10º mandamento são o contentamento com a nossa condição e disposição caridosa de alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele tendam para todo o seu bem e promovam o mesmo. O Gerhard dos Voss, comentando essa parte do catecismo, ele diz: a palavra contentamento significa a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou sem murmurar, sem se queixar ou invejar as bênçãos ou a prosperidade
dos outros. É esse o estado da sua alma nessa manhã? Você pode dizer sinceramente que você é contente com a providência de Deus na sua vida? Você é grato pelo pão de cada dia? Ou você é como esse povo aqui, que não com relação ao maná, mas com relação, por exemplo, a se queixar do arroz, feijão e ovo de todos os dias? De novo, mais uma vez. Os filhos então, alguns que têm a ousadia de falar isso para o pai, que sustenta eles: só tem isso para comer, pai? Só tem isso, mãe? E rejeita a comida, desonrando os pais e pior, murmurando contra Deus, contra a sua providência que trouxe o arroz, o feijão e o ovo de cada dia. Você é contente com o seu cônjuge? O cônjuge que o Senhor Deus lhe deu? Ou a sua atitude é semelhante à de Adão depois de pecar? A culpa é dessa mulher que tu me deste. Ele está fazendo uma crítica à mulher, mas em última instância ele está pecando contra Deus. O Senhor me deu, a culpa é sua. O Senhor me deu isso, a culpa é sua. Antes, talvez, homem, você considerava a sua mulher virtuosa, agora você a considera como uma rixosa. Antes de casar, no período de conquista, tudo era agradável, tudo parecia bom. Mas após o casamento é só murmuração, é só queixa, é só reclamação dizendo: essa mulher não presta. Murmurando contra Deus que te deu essa mulher. Do mesmo jeito contrário, mulheres. Você é grata a Deus pelo marido que Deus te deu, ou você só sabe se queixar do seu marido? E você, filho, é grato a Deus pelos teus pais? Que Deus usou para que você viesse a esse mundo e tem usado para te sustentar, para prover para você? Ou só murmura contra Deus pelos pais que você tem? Da mesma forma você, pai e mãe. Antes os filhos eram uma bênção do Senhor, agora são maldição. A mulher engravidou, foi uma festa. Depois que chegou a adolescência, é um terror. E a tua igreja? Eu queria congregar numa igreja reformada. Eu queria ter a oportunidade de ir para uma igreja onde tivesse uma pregação fiel todo domingo, um culto bíblico, e aí Deus te deu. Você é grato a Deus por isso, ou você murmura quando as primeiras dificuldades aparecem nessa mesma igreja? Eu vou sair da igreja, por quê? Não, eu não vou com a cara de tal irmão, tal irmã, não me dou bem com ela, eu vou sair. Tenta, no lugar de resolver o problema, toma uma atitude mais séria, mais pesada, por uma coisa menor que poderia ser resolvida. A raiz disso, falta de contentamento com o que Deus nos dá, sendo que Deus tem nos dado o melhor. Hebreus 13:5 diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas o mesmo catecismo que fala de nós termos contentamento em Deus, em Cristo, com toda a sua provisão, também fala de nós promovermos o bem do nosso próximo, de não invejar aquilo que é do outro. E uma maneira de viver isso é cumprir o que Paulo diz em Romanos 12:15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E também em Filipenses 4:11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O 10º mandamento você o cumpre quando você não cobiça nada que não lhe pertença, também quando você promove o bem do outro. E isso envolve se alegrar com as alegrias legítimas do outro e se entristecer com as suas tristezas.
com seus problemas. Mas nós fazemos justamente o contrário. Não é assim? Quantas vezes alguém vem te contar uma notícia boa, positiva, algo que aconteceu na vida dela, uma bênção, e você faz se entristecer por isso? Talvez não com todas as pessoas, eu espero que não, deveria ser com nenhuma, né? Mas tem gente que parece que nós desejamos o mal e não queremos ver prosperar, não queremos ver crescer, não queremos ver sendo abençoados. E quando a alegria dele deveria ser a minha alegria, eu acabo invejando o que ele está tendo agora. Do mesmo jeito contrário, uma pessoa conta uma notícia triste e você se alegra, ainda que não manifeste isso com a boca, mas no íntimo do seu coração, você se regozija e até diz: bem feito por isso. Ah, Alex, eu sou crente, eu jamais fiz isso. Será mesmo? Será mesmo? Lembre-se que o 10º mandamento, mais do que qualquer outro, ele vai lá no âmago, lá no íntimo do seu coração. Não que os outros não tratem disso também, é claro, mas a própria natureza do mandamento descreve isso, algo que envolve o interior do coração. Você pode nunca ter falado essas coisas, se alegrado com a desgraça do outro e se entristecido com a alegria dele, abertamente, mas lá no íntimo do seu coração, será que você não fez isso? Cobiçado aquilo que não é seu? E aí, perceba como as coisas estão alinhadas. Se você não tem contentamento com o seu casamento, você cobiçará o cônjuge do outro. Se você não tem contentamento com aquilo que Deus lhe deu, você vai cobiçar aquilo que é do outro. E aí você vai pecar contra o seu próximo, e você pecará, é claro, contra Deus, não se satisfazendo nele, principalmente. Mas a resposta para isso é no versículo 7 a 9, para que nós venhamos a conseguir sermos contentes. É a suficiência de Yahvé. Versículos 7 a 9. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre o arraial. Sobre este também caía o maná. Após a descrição do pecado do povo, de estar rejeitando o maná, tratando-o como um vil, como algo ruim, como algo asqueroso, Moisés, no versículo 7 a 9, ele faz uma espécie de comentário. Ele está relatando o que estava acontecendo, vem narrando isso, e aí entenda isso, é como se no versículo 7 ao 9 ele vai fazer um comentário. Depois de ouvir acerca do pecado do povo, escutem, preste atenção como era o maná, olha como é que era o maná, e ele começa a descrever o maná. Eu queria só apontar brevemente aqui algumas características, bem breve mesmo, do maná. Primeiro, o texto diz que ele era saboroso, era algo agradável ao paladar. O que Deus tinha dado para eles comerem todos os dias não era algo difícil de engolir, não havia ali tem um problema no gosto, não tinha, era algo saboroso, agradável. Segundo, ele era de boa aparência, ele era semelhante a uma espécie de pedra preciosa, ele agradava ao paladar, mas também agradava aos próprios olhos, à vista, era bom, era belo. Terceiro, e principal, era de graça. Isso sim é comer de graça. Enquanto eles disseram que estavam comendo de graça no Egito, e isso era mentira porque eram escravos, aqui o maná era gratuito. Eles estavam livres e não tinham que trabalhar, pelo menos num certo sentido, para que o maná fosse provido para eles. Eles recebiam de Deus diariamente. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz assim: enquanto vivessem do maná, pareciam estar isentos daquela maldição que o pecado tinha trazido sobre o homem, de que do suor do seu rosto comeriam o seu pão. Também nos lembra o Salmo 127,
Quando o salmista diz no verso 2: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Isso sim, irmãos, é comer de graça. Isso sim é comer de graça. Diariamente o pão chegando para eles. E ainda assim eles rejeitam. Mas o pior de tudo aqui é que o pecado deles se manifesta principalmente no fato de rejeitarem a Cristo. Vá para João capítulo 6. João capítulo 6. Faremos uma leitura alternada de alguns versículos aqui. Lerei o 32 a 35, depois lerei o 48 ao 51. Então, 1 João 6, do 32 ao 35. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O maná que Deus estava dando a eles no deserto apontava para Cristo. Eles estavam comendo ali, por meio daquilo tendo comunhão com Cristo. E eles rejeitam isso. Também em 1 Coríntios, texto que eu já citei aqui, capítulo 10, logo no início do capítulo 10, o apóstolo Paulo cita algumas bênçãos que o Senhor Deus entregou àquele povo, dentre elas o maná. A água saiu da rocha, tudo aquilo figuras de Cristo. E eles rejeitaram o maná. Irmãos, a gravidade principal do pecado aqui é essa. Eles estão rejeitando Cristo. Eu não quero este maná. Eu não quero a tua provisão para mim, eu não quero. Eu prefiro a provisão do Egito do que a tua provisão, do que o teu Cristo. Percebe o quão terrível é esse pecado? E não diferente do que aquele povo fez, há muitos em nossos dias que continuam rejeitando o maná que desceu do céu. Isso ocorre, por exemplo, quando o evangelho é pregado fielmente e no lugar de se arrepender e confessar o nome do Senhor, as pessoas o rejeitam. É esse o seu caso nessa manhã? O maná está caindo agora do céu para você pegar, tocar, comer, se apropriar dele, e você o está rejeitando? Talvez não abertamente, não se levantando contra o pregador e falando impropérios, mas dentro do seu coração você está rejeitando o maná de Deus. A cada Shabat, a cada dia do Senhor, o maná cai do céu nessa congregação, e você o rejeita. E com o que falar da ceia do Senhor? Quando nesse sacramento maravilhoso, nós temos nossos sentidos, todos eles, atingidos pelo sacramento. Nós vemos, nós comemos, cheiramos, tocamos pão e vinho, e comemos do maná, comemos de Cristo. Como é que você se achega à mesa do Senhor toda vez que ela é administrada nessa igreja? É rejeitando o maná? Não rejeito, pelo contrário, eu tenho a ceia como algo importante. Uma forma de rejeitar a ceia é você não discernir o corpo de Cristo, é não seguir o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Não adianta só estar aqui no dia da ceia e sentar-se à mesa do Senhor e tomar do pão e do cálice. É necessário que haja entendimento, que haja fé. É necessário que você creia verdadeiramente. É necessário que você tenha comunhão com Cristo. É necessário que você seja santificado por isso. Se essas coisas não acontecem, se você toma por tomar, você está, de uma certa forma, rejeitando o maná de Deus.
E aqueles que faltam qualquer motivo, o culto solene é mais uma forma também de rejeitar o maná de Deus, sem motivos legítimos, é rejeitar o maná de Deus. Todo domingo, o maná cai. O que você tem feito com ele? Se você não comer desse maná, isto é, ter comunhão verdadeira com Cristo, como disse o Senhor Jesus em João 6, você não poderá ter a vida eterna. Sem comunhão com Cristo, sem provar do maná, não há vida eterna. Por isso eu concluo: qual é o seu grau de satisfação? A resposta dependerá do seu contentamento em Deus. Se é de fato que você está satisfeito em Deus, satisfeito em Yahvé. O pecado do povo era grave, porque aquilo apontava para Cristo, rejeitando a provisão do Senhor, dentre as coisas mencionadas aqui. Mas pensando apenas aqui no fato de um cardápio diferente, pontuando apenas isso, haveria algum problema, Alex, deles querendo comer carne, desejarem comer carne como eles desejaram? Tanto é que o texto segue no capítulo 11, nós vemos que o Senhor manda codornizes para eles. Eles vão comer carne. O problema, irmãos, além de rejeitar o maná de Deus, era a maneira como se achegaram. Veja, não foi uma queixa diante de Deus pedindo o seu favor, mas foi uma queixa contra Deus. Deus era o culpado. Mas se chegassem humildemente falando: Senhor, nós amamos o teu maná, com sinceridade. Nós somos gratos a ti pelo teu maná, pela tua porção diária, e queremos continuar tendo o teu maná. Mas se te aprouver, Senhor, nos dá também carne, nos dá também um outro tipo de comida. Não há problema, irmãos. Ter contentamento em Yahvé não significa não buscar melhoras na vida. O mandamento não defende isso. Nós devemos buscar sim melhorias de vida, mas sempre com contentamento. Enquanto eu não tenho melhoria naquela área, na minha área profissional, eu não cresci, mas eu estou contente com o que Deus me deu até agora. E se Ele me der algo maior na minha área profissional, eu vou continuar contente nele. Então o problema foi a forma como chegaram, o pecado da murmuração. Aí você fala: Alex, o meu problema não é simplesmente um cardápio diferente. Eu estou falando, Alex, de um problema mais sério no meu casamento. Eu estou falando, Alex, de uma doença incurável. Eu estou falando de um luto que eu tenho batalhado até os dias de hoje para superar. Seja qual for o teu problema, seja qual for ele, o mais grave que você possa imaginar, se Deus for suficiente na sua vida, haverá contentamento no seu coração. Não significa dizer que você não terá que lidar com as tristezas, mas o contentamento te dará condições, fortalecimento para lidar com qualquer adversidade, pois Deus é mais importante. A alegria em Cristo é maior, é superabundante a todas as mazelas que nós enfrentamos. Mas me faltam tantas coisas, Alex. Reverendo Paulo Brasil diz: quem tem Cristo tem tudo. Te falta água? Ele é a água da vida. Te falta pão? Ele é o pão que desceu do céu. Te falta moradia? Ele foi preparar um lugar. Te falta pai e mãe? Ele disse que nunca nos abandonará. Todas as coisas temos nele. A questão é: você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, há contentamento para você nessa manhã, em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus os abençoe. Amém. Oremos. Ó Deus, nós adoramos o teu santo nome e te bendizemos pelas tuas maravilhas. E oramos a ti, ó Deus, nesse momento, dando graças principalmente pelo maná, por Cristo ter vindo a essa terra e padecido a morte em nosso lugar,
sofrido a ira do Senhor sobre si, e agora interceder por nós, depois de ressuscitado, eficazmente, enquanto existirmos. Obrigado pelo nosso sumo sacerdote, Senhor. Clamamos a Ti nessa manhã para que o Senhor Deus nos dê contentamento dessas verdades. Que nos alegremos, ó Deus, em Ti, em Tua suficiência em nossas vidas. Guardemos o Teu 10º mandamento, com a graça do Senhor. Ao mesmo tempo pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta de contentamento no Senhor. Perdão, ó Deus, por todas as vezes que nós murmuramos contra o Senhor. Que as famílias dessa igreja sejam conhecidas não por serem famílias que choram e lamentam como murmuradores, mas famílias que são gratas a Ti, pela redenção operada em suas vidas. Abençoa, Deus, cada lar nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.